ministrar, a pregar a palavra do Senhor à igreja de Cristo, e esse é a nossa alegria, né, como servos do Senhor, é falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, onde faremos a leitura dos versos 1 ao verso 17. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 17. E juntos, irmãos, faremos a leitura até o verso 17. Faremos essa leitura juntos, amém? Todos juntos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém. Vamos orar a Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, pelo Senhor nos conceder este privilégio de nos reunirmos na Tua presença como igreja do Senhor, unidos num só espírito, num só propósito, que é servir a Ti, o nosso Senhor e Deus. Que o Senhor receba todo louvor, toda honra, toda glória, ó Deus, e fala aos nossos corações, pois somos carentes, Senhor, de ouvir a Tua voz. Nos reunimos, Senhor, como Tua igreja, corpo santo, lavado, remido pelo sangue do Teu santo Filho, ó Deus, para servir a um único propósito, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Molda os nossos corações, que nós sejamos, Senhor, num só propósito, num só espírito, servir a Ti. Recebe, ó Deus, todo louvor, toda honra, toda glória. Exaltado seja o Teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Teu santo Filho. Amém. Irmãos, quando o reverendo me
ofereceu essa oportunidade de estar trazendo a mensagem, eu pensei muito que eu queria trazer aquela mensagem continuando a exposição em Eclesiastes. Mas também senti fortemente no coração, no momento em que nós estamos vivendo, em que a igreja se encontra num processo de crescimento, o Senhor tem trazido almas, o Senhor tem trabalhado poderosamente porque é a igreja de Cristo, meditarmos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja que é do conhecimento de todos, que foi fundada, plantada pelo apóstolo Paulo durante as suas missões. E o relato de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 18, durante as suas viagens missionárias, encontrando-se, passando por Atenas, ele desce para Corinto, uma cidade grega, que ao contrário de Atenas, que tem o prazer, o anseio pelo conhecimento intelectual, Corinto já se entregava mais às depravações da carne, os desejos corrompidos do coração. Ou seja, se entregavam totalmente à prostituição, a uma vida lascívia, de maneira que Corinto chegou a ter um termo, entre os viajantes, de que eles queriam viver como um coríntio, no sentido de que deixar extravasar toda a iniquidade, todos os desejos corruptos do seu coração. Isso não nos é muito estranho, uma vez que nós vivemos num país que tem o carnaval, onde as pessoas deixam aflorar a sua carne, o nome mesmo já diz, festa da carne, festa do carnaval. E então muitos iam para Corinto, cidade portuária, aonde viviam entregues aos desejos da carne. E ali havia os templos, a deusa Afrodite, onde havia também mais de 1000, segundo os estudiosos, profetisas, que eram prostitutas cultuais. Elas assentavam nos templos e depois desciam no final daquele culto a deusa Afrodite para o porto, aonde mantinham-se relações com os navegantes, os povos que ali chegavam. Então a cidade era envolta a essa podridão moral, essa ofensa, essa constante ofensa à santidade do Deus que tudo criou, todas as coisas. E aprove a Deus, pela sua providência, pela sua graça, enviar ali um missionário, um servo de Deus, que foi chamado para pregar o evangelho de Cristo, porque ele é devedor, tanto a gregos quanto a judeus, a pregar a palavra do reino de Deus. E ali o Senhor Jesus Cristo mesmo, aparecendo a Paulo em visões, diz: olha, fala e não te cala, porque tem muito povo nessa cidade. Eu tenho muito povo, muitos eleitos nessa cidade, muitos servos nessa cidade. E o apóstolo, obediente ao seu Senhor, ele se propõe a pregar o evangelho no poder do Espírito, de maneira que Paulo adentrava nas sinagogas, porque ali também havia o quê? Sempre uma comunidade judaica, porque sendo uma cidade portuária, os judeus eram muito envolvidos pelas negociações, e estavam ali também. E dessa maneira, para se constituir uma sinagoga, era necessário um mínimo de 10 homens. E sempre ali existia, em cada região que Paulo ia, havia uma sinagoga, onde Paulo estrategicamente anunciava o evangelho e dali partia para as praças para pregar a Jesus Cristo. E o Senhor operou poderosamente por meio da pregação do evangelho que o apóstolo Paulo apresentava, vindo muitos a se converterem, de maneira que as igrejas que se encontravam em Corinto, Paulo estabelecia ali obreiros e ele mesmo ia caminhar, ia pegar a estrada, ele ia anunciar o evangelho, porque para isso ele foi chamado, para levantar ali naquelas igrejas, pregar o evangelho, deixar firmados ali presbíteros, obreiros firmados na palavra, e ele ia pregar o evangelho do reino de Cristo às demais nações. E a maneira como Paulo ensinava, continuava a ensinar e a instruir a igreja, era por meio de epístolas, como esta que está nas nossas mãos. Dá-se o relato datado desta carta por volta do ano 50. Paulo se encontra em Éfeso e recebe carta da igreja referente a alguns problemas. É comum que a igreja tenha problemas doutrinários, problemas com costumes. É assim que a igreja se revela no decorrer de todos os séculos, e não é estranho conosco. Temos dúvidas, temos sempre questões levantadas culturalmente, teologicamente, e por isso eles escreviam ao apóstolo, um apóstolo que é um homem chamado segundo a vontade de Deus, um representante do próprio Cristo, ele tendo autoridade para ensinar doutrina e trazer a palavra de Deus, como se fosse o próprio Cristo falando por intermédio deste homem, de maneira que ele introduz, dizendo: Paulo chamado pela vontade de Deus. Paulo coloca-se porque já nesse período existiam falsos apóstolos, homens que colocaram sobre si
a alcunha de apóstolos e questionavam o ministério do servo de Deus, e por isso Paulo diz: olha, eu não sou apóstolo porque eu me intitulei apóstolo, mas é pela vontade de Deus. Se prego a palavra é porque fui incumbido desse propósito, dessa responsabilidade de anunciar ao Senhor Jesus Cristo. É pela vontade de Deus que o apóstolo prega a Jesus Cristo e ao irmão Sóstenes, que se encontra com ele. Ele escreve essa carta à igreja de Corinto para responder a problemas que aquela igreja tem, firmá-los na doutrina em Cristo e dessa maneira restabelecer a ordem, porque conhecemos que a igreja de Corinto, ela estava se perdendo no seu caminho. Eles ouviram a mensagem do apóstolo, que a palavra de Deus, as escrituras vão nos apresentar que Paulo é cirúrgico na apresentação do evangelho. Basta uma leitura simples da carta de Romanos e nós teremos a exposição doutrinária da fé cristã. Por isso ela se encontra encabeçando as epístolas, porque uma vez tendo um bom entendimento dessa epístola, se segue a compreensão de todo o evangelho apresentado pelo apóstolo. É claro que a carta aos Romanos não é a primeira epístola a ser escrita. Muitos estudiosos vão afirmar que a primeira carta, mas um dos textos mais antigos, é a carta de Gálatas. E Corinto se encontra também dentro desta proximidade de uma das cartas mais antigas. E ele agora se dirige a essa igreja, que se encontra com vários problemas em relação ao evangelho que ouviram, em que foram firmados em Cristo. Paulo de maneira nenhuma trata esses irmãos como não sendo cristãos. Pelo contrário, ele vai reafirmar na sua apresentação de que eles foram chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. São eleitos de Deus, chamados pelo poder do evangelho a viverem segundo a vontade do Senhor. E Paulo ele vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos em que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veremos mais à frente que esta parte tem a ver, principalmente na parte que entrarmos no culto à personalidade, aonde vamos ter as distinções, facções formadas dentro da igreja de Corinto, que foi apresentada a um único Senhor e Salvador, a quem é devido todo o culto, toda a honra e toda a glória. E agora Paulo vai dizer que tanto a igreja de Corinto, numa posição geográfica, que se encontra em um determinado local do mundo, no globo, é a igreja de Cristo, assim como aqueles que se encontram em outras regiões também. O Senhor é um único Senhor, é Deus deles e Deus nosso. Não existe diferença, o Senhor não faz a separação de pessoas. A palavra do Evangelho ela é ministrada a todo o povo, nação e língua, sem distinção. E o Senhor chama a todos pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, chamando aqueles que lhes pertencem, não fazendo acepção de pessoas. O Senhor é o Senhor nosso, aqui no Brasil, é o Senhor do povo, na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália e em todo o globo. Há um só Senhor, um só Deus, a quem é devido o culto, a adoração. E somos chamados a ser santificados em Cristo, separados do mundo. E aqui voltamos àquele contexto, um povo que vivia na promiscuidade, que vivia perdido aos desejos do coração, foram transformados pelo poder de Cristo, pelo poder da pregação do Evangelho, que nos confronta com a verdade e a luz de Deus. É em Cristo que nós somos chamados ao arrependimento, porque Ele nos purificou dos nossos pecados e recebeu sobre si a ira das nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades, todos os nossos atos abomináveis caíram sobre Ele. E é mediante a pregação de Jesus Cristo que esse povo veio ao arrependimento e a se firmar na presença de Deus, sendo santificados no nome de Cristo, junto com todos os irmãos que invocam o seu nome. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Todos podem invocar o nome do Senhor, mas ninguém invoca o nome do Senhor mediante aquebrantamento, arrependimento, senão aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e selados com o Santo Espírito da promessa. Porque nós vamos ver, inclusive, mais adiante na carta, que muitos, na bagunça que estavam, do descontrole doutrinário, não conhecendo o seu Senhor, andavam perdidos dentro da igreja e sentindo-se espirituais. De maneira que muitos diziam: maldito Jesus,
Que espírito é esse que professa o nome de Cristo, dizendo que Cristo é maldito? Porque se falamos pelo Espírito, falamos no temor, no tremor, na presença de um Deus santo, que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho para nos remir dos nossos pecados. Então, santificados em nome de Cristo, para invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, de todos os povos, em todas as demais regiões, Éfeso, Macedônia, em todas as demais regiões, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e da parte de Deus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só essa apresentação de introdução de Paulo à igreja de Cristo em Corinto, ele já nos apresenta doutrina. Ele começa mostrando que o apostolado, ele não se colocou ali por vontade própria, mas foi chamado por Deus. Apresenta o senhorio de Cristo, que nos lavou, que nos remiu, que nos purificou, que nos santificou e nos chamou à comunhão. E ele vai nos fazer aquilo que nós nos cumprimentamos cotidianamente, mas às vezes da boca para fora, não percebendo do que se trata: graça e paz. Graça é o dom de Deus comum a toda a igreja. Dom esse que muitas das vezes a igreja não compreende, não entende na presença de quem está e por quem foi chamado. Porque se entendesse, compreendesse, tivesse a compreensão da graça de Deus, falaria graça e paz aos irmãos com santo temor e santo tremor. Porque essa graça é o dom que você recebeu para adentrar na presença do Deus vivo, mediante o lavar regenerador do sangue do Filho do Senhor, Jesus Cristo. A graça é por meio dele que nós temos acesso a esta graça, a qual nos gloriamos no Senhor, e não por pertencermos à denominação, e não por sermos chamados um povo que se acha salvo, mas porque é salvo e compreende ao Senhor que serve. Graça e paz. Segue a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor. Senhor, a palavra Senhor tem que ser compreendida, para que nós não digamos Senhor também da boca para fora, porque Ele é nosso dono. O sentido da palavra Senhor é o sentido de dono. Somos servos no sentido escravo. E escravo não tem querer. Escravo faz a vontade do seu Senhor, e somente a Ele dá culto. E por isso é necessário que a igreja esteja alicerçada no discernimento disso, porque cada palavra dessa pesa sobre juízo, sobre cada um de nós que dissemos graça e paz, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, porque não foi nem outro nome pelo qual nós fomos chamados, mas pela graça de Deus, na pessoa bendita do lavar regenerador do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor nosso e Senhor de todos os demais irmãos em todo o mundo que invocam o nome dele. Sempre dou graças, Paulo é grato, ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo. Paulo está falando da graça, o dom comum. A palavra graça, ela quer dizer dom, presente. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, no propósito da sua graça que foi dada em Cristo. Não, vocês não receberam essa graça, vocês não receberam este privilégio, vocês não receberam essa bênção pelo nome de mais ninguém senão em Cristo Jesus. Paulo deixa claro, é o meu Deus. Eu me responsabilizo pelo evangelho que eu prego, porque é o evangelho do meu Senhor. Eu prego a Cristo e este crucificado. E é nesta graça que eu me alegro no Senhor, porque foi nela que vocês foram chamados à presença de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Paulo está falando a um povo, como eu disse, um povo grego, um povo que tem a fama de ser um povo intelectual, o povo do conhecimento, um povo que fazia uso, de todo o seu intelecto, de todas as suas capacidades para louvor próprio, para satisfazer as vontades da própria carne. E isso era anunciado em todo mundo, de maneira que vamos viver como os coríntios, vamos viver como os coríntios, vamos para lá nos esbaldarmos, vamos para lá porque lá o culto lá é divertido, se os irmãos me entendem. Mas eles estão afundando na iniquidade, afundando no pecado, mas agora, diante da pregação do Evangelho, da graça de Deus, em Cristo Jesus, esse povo foi lavado e remido, e todo esse conhecimento intelectual, toda essa base é convertida agora para o serviço ao reino de Deus, porque foi enriquecido, não foi anulado.
Assim como nem eu e nem você, o conhecimento que você tem foi anulado pela conversão, pela transformação em Cristo Jesus, tampouco foi anulado a sua consciência de quem você era e de quem você é hoje e na presença de quem você está. Foi enriquecido. Esse conhecimento, toda essa intelectualidade, todo esse serviço foi enriquecido pela graça de Deus. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, no propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. A pregação de Cristo tem sido anunciada no meio de vocês. Foi a Cristo que eu anunciei a vocês e não anunciei nenhum outro. Paulo vai nos dizer mais adiante, porque ele não foi para lá com sabedoria humana, ele não foi com belos jargões, ele não foi com a retórica que os gregos se discutiam na cidade de Atenas, como Lucas vai nos ensinar, porque os gregos não tratavam de outra coisa senão isso. Assim como nós gostamos de futebol, gostamos do carnaval, o povo gostava de discutir ideias, gostavam de filosofar, de pensar a respeito das coisas, gostavam de discutir as descobertas. E Paulo não foi para lá com nenhuma dessa forma de pensamento, mas foi pregar o quê? A loucura do Evangelho, Cristo e este crucificado. Cristo e este crucificado, diante de quem nenhum joelho permanecerá em pé, mas todo joelho se dobrará, e se dobraram diante do Senhor da glória, e receberam este dom, esta graça, na qual a igreja é firmada, e o testemunho de Cristo é anunciado constantemente no meio desse povo. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado no meio de vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi como nós falamos essa manhã. A igreja de Cristo, toda ela é dotada de dons espirituais para podermos servirmos ao Senhor Jesus Cristo. É o corpo de Cristo ativo, vivo, podendo partilhar da alegria da salvação, da graça comum, do dom de Deus, a qual agora, enriquecido, vive para a glória do Senhor. Todos nós, não existe nenhum no meio do corpo de Cristo que é inútil, inativo. Antes é chamado o quê? A andar na presença do Senhor, meditando na sua palavra, para que tenha alegria, esperança e ser útil ao reino de Deus, servindo uns aos outros, porque todos nós recebemos do Senhor. É do Senhor que nós recebemos, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados pelo único e soberano Deus. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, e nos imputou a sua justiça, e nos enriqueceu em todo o dom, para que nós viéssemos a servir ao Senhor com alegria, para o louvor da glória de Deus, enriquecidos, fortalecidos, e o qual é Ele que nos confirma na nossa caminhada. Está fraco, meu irmão? O Senhor te põe de pé nessa noite. Não tem força para orar? O Senhor restabelece os joelhos caídos. Como? Mediante a leitura da palavra, a pregação do Evangelho. É para isso que nós estamos aqui. É o Senhor nos trazendo lembrado quem nós somos e quem é Ele, para que nós não venhamos a dar culto senão a outro, senão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não há outro que deve receber louvor. A vida está difícil, a vida é difícil. O Senhor não nos deixou enganado. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim, porque eu venci o mundo. Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu os chamei, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu os chamei um a um, mediante a pregação da palavra viva e eficaz, que vos confrontou com a luz celestial, mostrando nossas iniquidades, os nossos pecados, para que mediante o arrependimento e fé em o Senhor Jesus Cristo, tenhamos vida e vida com alegria, vida e vida com abundância, vida verdadeira diante do Senhor. Percebe a riqueza da igreja? Percebe o poder da igreja? E a igreja tem se afunilado, a igreja tem se escondido, a igreja tem abraçado o mundo, a igreja tem apostatado. Mas o Senhor nos chamou, nos enriqueceu, nos concedeu dons, e pelo poder da sua palavra, que é constantemente anunciada no nosso meio, que é o testemunho de Jesus Cristo, para que nós vivamos para o louvor da glória de Deus. E Paulo diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados, sede fiel, sede fiéis,
Sede fiéis, porque o Senhor é fiel, Ele não volta atrás na sua palavra, Ele nos prometeu, Ele cumprirá. Tem passado anos, a igreja tem se abatido, a igreja tem se deixado levar por todo tipo de falação, por todo tipo de ensino enganoso, porque não tem meditado, não tem orado, não tem pedido segundo os preceitos de Deus, a sua palavra. Ele é fiel, é Ele que nos restabelece o joelho, nos levanta as mãos trópegas, é Ele que nos reúne como igreja para nos aconselhar no teu santo conselho, para que vivamos para a glória de Deus. Só nessas introduções e na graça, Paulo apresenta doutrina riquíssima, que muitas das vezes nós lemos, passamos com os olhos correndo por cima e não damos a devida atenção. E é por isso que nos versos adiante, Paulo vai nos apresentar o que se encontra ocorrendo no meio da igreja. Porque se nós prestássemos atenção em quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, o salmista ele vai dizer: os meus olhos, Senhor, estão fitos nas suas mãos. Porque era assim que o escravo ficava, ele ficava de olho na mão do servo, do seu senhor. Se o Senhor estalasse o dedo, ele já ia, ele já estava lá. Os meus olhos, Senhor, estão fitos nas suas mãos. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos que somos servos do Senhor, temos essa consciência de que somos servos de Cristo, temos essa consciência de que nos foi concedida a graça e a paz do nosso Deus, que é fiel, que não nos deixa só, e Ele estará conosco e está conosco até o findar dos séculos. E Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Porque não nos foi dada doutrina, senão esta, de que o justo se fez injusto, assumiu as nossas culpas, nos justificou dos nossos pecados, carregando sobre si as nossas iniquidades, e de que nos concedeu esse dom, esta graça de sermos chamados filhos de Deus e andarmos na presença do Senhor como um povo santo e fiel, porque o Senhor é fiel. E não nos foi dado espírito de covardia, mas espírito de poder para anunciar o Evangelho e confrontar o mundo com a santa palavra de Deus, para pregar o Evangelho àqueles que agora estão batendo palma, abraçando a iniquidade do mundo, igrejas pregando o homossexualismo, igrejas sendo abrangentes nesse sentido. Não pregamos o ódio, pregamos o amor, e o amor é mediante a repreensão do pecado. E muitas das vezes, e por a igreja se acovardar, a igreja não ter voz, a igreja não buscar o poder de Deus para se colocar em posição de servos para anunciar a palavra do seu Senhor, o mundo tem se levantado e está invadindo as igrejas, pensamentos mundanos, e a igreja tem ficado calada. Rogo-vos, irmãos, que faleis todos a mesma língua, tenhamos todos o mesmo propósito, porque servimos a um só Senhor, Senhor nosso, Senhor deles em todo o mundo. E a nossa alegria se torna em pranto quando nós vemos igrejas, irmãos em Cristo, em todo o mundo, apostatando. E nós temos ficado calados, nós não temos nos colocados em oração, em buscar a presença do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia daquele povo que se chama pelo seu nome, e se coloque na presença de Deus, para clamar a sua misericórdia, para que o Senhor levante homens no poder do Espírito Santo, para pregar ao Senhor Jesus Cristo, e o poder da salvação que provém somente dele. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informados pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Será que quando a igreja de Corinto ficou sabendo que dentre os irmãos, um havia entregado eles? Porque a igreja acha, por não conhecer o seu Senhor, por não conhecer o único e soberano Senhor que som dos corações, que vivendo na iniquidade, vivendo na prática da imoralidade, as coisas fluiriam bem. Mas o corpo de Cristo é vivo, a igreja visível e invisível. Há aqueles que se esbaldam no pecado e acham que Deus não está vendo, mas há aqueles que no seu íntimo se enfurecem com a iniquidade dentro da igreja.
E eles foram buscar a quem? O socorro do pregador, daquele que anunciou evangelhos a eles, porque a igreja não estava se comportando segundo a doutrina que foi apresentada. E essa serva, a Chloe, ela escreve ao apóstolo, e o apóstolo vai dizer, porque eu fiquei sabendo por essa irmã, o maravilhoso aqui é a clareza, não tem oculto, porque eu fiquei sabendo que dentro de vocês, por alguém, não sei quem, não. Paulo deixa nítido o nome da pessoa que falou a respeito de como aquela congregação estava vivendo, de como ela estava se comportando e levando o nome do Senhor Jesus Cristo, uma vez que somos todos participantes do mesmo corpo. Será que haverá entre nós quem tem essa clareza, quem tem esse discernimento de que o Senhor sonda o coração e de que anuncia a igreja de que ela está em pecado, de que anuncia a igreja de que ela está vivendo em dissensões, falando um dos outros? Será que nós teremos esta coragem de falarmos como o rei Ezequias orou ao Senhor: Senhor, fui reto, andei reto, lembra-te, Senhor, que eu andei reto na tua presença. Quantos de nós têm a coragem de fazer essa oração? Lembra, Senhor, de que eu andei reto na tua presença. Lembra-te, Senhor, de que só faço parte do teu povo, da tua igreja, e vivo para o louvor da sua glória. E agora me incomoda ver a igreja com facção, com dissensão, os irmãos fazendo panelinha entre eles, negando a doutrina que foi apresentada. Mas Paulo diz: são meus irmãos em Cristo, santificados pela tua palavra. Foi o próprio Cristo quem disse: fala e não te cala, porque tem muito povo meu aqui. E Paulo os sauda com a alegria de que fazem parte do corpo de Cristo, o que nos leva de que a igreja que não tem conhecimento do senhorio do seu Senhor, não dá a Ele o culto, a adoração que lhe é devida, e nem tem esse santo temor e tremor diante de Deus. Que isto não ocorra entre nós, que nós não vivamos dessa maneira, que nós sejamos claros, abertos em falarmos uns com os outros, como Chloe teve essa coragem, porque ela não procura fazer a vontade própria, mas a vontade do seu Senhor, que a chamou a ser fiel na unidade, no corpo de Cristo, para testemunhar do seu poder e da sua graça. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe, de que há contendas entre vós, e contendas aqui é de que a coisa estava feia mesmo. O povo não estava se falando, o povo estava fazendo panelinhas separadas, de maneira que participavam da ceia. Uns comiam, outros não comiam, uns passavam fome, outros se embriagavam e os outros ficavam chupando o dedo. Um povo que foi chamado em um só corpo, num só propósito, no lavar regenerador do sangue de um só Cordeiro, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo como se houvesse superiores entre eles. E não fosse assim que nós conhecemos a Cristo. Paulo deixa claro já no princípio, para pregar a vontade de Deus, segundo a propósito que lhe foi revelado, para que se convirja em Cristo Jesus, no qual nos fomos feitos, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Aqui é onde que nós voltamos naquele ponto, aonde nós ouvimos o apóstolo dizer: Senhor deles e nosso, porque nessa distinção que é feita entre como o culto à personalidade, o culto, ao pregador, o culto àquele que anuncia a mensagem pela sua eloquência, pelo seu modo de falar, pela sua característica pessoal que foi enriquecida em Cristo, inútil no mundo. Porque antes da conversão plantávamos bananeira, fazíamos piruletas no mundo, e era inútil, vazio, vaidade. Mas agora, enriquecido em Cristo, o Senhor faz uso deste dom para o serviço do reino e para o louvor da sua glória, de maneira que aqui a atenção tem que ser voltada à mensagem e não ao mensageiro. É Deus quem fala pela boca do profeta e pelo pregador perante a palavra, se ele é fiel. Sede fiéis na ministração da palavra, porque é a palavra que transforma o coração, é a palavra que traz da morte, é a palavra que transforma a vida, é a palavra o principal milagre. Nós não viemos aqui para ver paralítico andar, a gente não veio aqui para ver enfermo ser curado, isso é o de menos. A pregação vem chamar a todos ao arrependimento e fé no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando perdemos o foco, aonde colocamos a nossa ênfase no pregador e não na palavra, não passamos de um bando de inútil, não passamos de um bando de gente que não tem o que fazer no domingo e se reúne porque quer ouvir ou quer ver a personalidade.
E aí ele vai dizer: refiro-me ao fato de vós dizer eu sou de Paulo. Talvez aqui muitos estudiosos vão dizer que seja o grupo dos gentios, porque este é o ministério de Paulo, que foi chamado a pregar aos gentios, receberam a palavra do apóstolo, aprenderam o evangelho dele e tenham ali se apegado ao apóstolo e a maneira como ele ensinava. E ali mesmo erram, como todos aqueles que pensam que pode viver cumprindo e fazendo obras da lei, porque é impossível que se cumpra a lei, porque se você erra em um só, você quebra toda ela. E aqui é uma demonstração disso. Todo aquele que leva o culto, leva a adoração a qualquer personalidade humana, senão o Senhor e Salvador, o único, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, já se encontra em vazio, já se encontra na idolatria, ele já se encontra abraçando aquilo que não é Deus, embora seja um servo de Deus. Porque não é Paulo o Senhor, como ele mesmo vai dizer adiante. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo, um homem eloquente, o Lucas vai nos dizer, que pregava o arrependimento de João com eloquência, com fervor, mas que não tinha ainda muito discernimento a respeito da teologia de Cristo Jesus, porque é Cristo quem deveria ser anunciado. Então Priscila e Áquila se veem a Apolo, um pregador, e lhe ensinam, lhe aperfeiçoam no caminho da mensagem do Evangelho, de maneira que demonstra assim, um servo fervoroso do Senhor, e vai para Corinto. Claro que não durante o ministério em que o apóstolo esteve ali, porque senão não teria ocorrido essas divisões, e talvez ali pela eloquência, né, de Apolo, que vem do Egito, né, ele pregando, um grande pregador do Evangelho, as pessoas se abraçaram a ele pela sua eloquência. Eu sou de Apolo. Apolo é superior a Paulo. Ele fala, tem uma retórica bonita, ele fala bacana. É com ele que nós estamos. Esse Paulo mesmo, muitos já estão dizendo que nem apóstolo é. Então vamos aqui com Apolo. E eu de Cefas, talvez ao grupo dos judeus da sinagoga que foram convertidos, porque Cefas foi chamado a pregar aos da circuncisão, assim como Paulo aos da incircuncisão. E talvez houvesse um grupo ali dentro da igreja de Corinto, da circuncisão, que falava: não, é Cefas, nós estamos com Cefas, porque Cefas não tem quebrado a lei, a circuncisão. Talvez eles abraçassem esse tipo de ensinamento judaizante, né, aonde que para ser de fato servo de Deus, tinha que se viver de fato as obras da lei, a circuncisão e todo aquele ritualismo que era tipo de Cristo. E também o povo de Cristo. Olha só que coisa. Rapaz, aqui dentro de nós aqui, um segue um grupo, mas eu sou de Cristo. Eu tenho um acesso mais especial que os demais, porque eu sou de Cristo. Com certeza todos nós já ouvimos a esse respeito. E quando nós negamos o senhorio de Cristo, pelo seu poder e pela sua autoridade instituída aos líderes da igreja para ministrar a palavra, nós também pecamos contra o Senhor. Porque Ele instituiu pastores e mestres, sabemos que veio, profetas, apóstolos, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja, para ensiná-los a andar na presença do Senhor, mas não a adorar, mas não buscar a adorar a pregador, a adorar a personalidade humana. Não, de jeito algum. Vocês estão anulando a cruz de Cristo. Não fosse assim que aprendeste o Evangelho. E ele diz: acaso foi Cristo? Cristo está dividido? É uma pergunta, ele pergunta para a igreja: Cristo está dividido, e nós temos que ter essa consciência. Recapitulemos: fomos chamados pelo poder da palavra de Deus, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a pregação do Evangelho. Recebemos a imputação da justiça divina e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para estarmos firmes, nos alegrando na presença de Deus, para dividirmos a igreja de Cristo, para terminarmos fazendo facções entre nós. Mas fomos chamados num só propósito. E aí Paulo diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado a favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Quando o reverendo tem esse privilégio que o Senhor chama o povo mediante a pregação, e vem o povo para ser batizado, não é no nome do reverendo que o povo é batizado, não é no nome de nenhuma personalidade da história da igreja, não é no nome de Calvino, mas é no nome de Cristo, nosso Senhor. Então a igreja tem que estar consciente disso,
para que nós não venhamos a nos perdermos na nossa caminhada e começarmos a cultuarmos a personalidades e não ao Senhor. Aqui nos chamados à atenção, o discernimento. Atenção, igreja. A vida cristã é bom senso e discernimento. Quem somos nós e quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor e a quem nós prestamos culto. Para que nós não perdemos o fio da meada, para que a gente não ande de qualquer forma estabanado, mas sempre com alegria, nos comunicando entre nós no pensamento do Evangelho em uma só palavra. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Paulo, como um mensageiro do Evangelho, é claro que ainda não havendo a igreja firmada, a igreja alicerçada, Paulo batizou alguns, ele se prestou a esse serviço, mas ele foi chamado para pregar. Como nós já vimos, ele deixava a igreja fundada, homens capacitados doutrinariamente para ensinar a igreja, e ele mesmo ia andar. Só que durante o começo da igreja, ele batizou alguns. E ele fala, e graças a Deus que eu não batizei a muitos, porque imagina como é que isso aqui não ia ficar. Paulo tem alegria em batizar. Nós temos alegria em vermos pessoas vindo a Cristo e sendo batizadas. Paulo não está aqui desmerecendo o batismo, o ato de batizar as pessoas. Mas mediante a situação que estava acontecendo, Paulo dá graças a Deus por não ter sido ele a batizar muitos irmãos. Porque senão começa a surgir dentro da igreja, eu fui batizado pelo reverendo tal. Esse reverendo aí, percebe o perigo da igreja quando ela começa a se deixar se levar por apegos à personalidade e não na pessoa bendita do único Senhor e Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem não há ninguém que faça parte da igreja se não for batizada no nome dele. É no nome do Senhor Jesus Cristo, é no nome dele. Graças dou, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Paulo falou, olha, eu batizei foram muitas poucas pessoas. E me entristece muito saber que talvez algum desses irmãos a quem eu batizei esteja fazendo parte dessas facções. Porque se batizei, foi a Cristo que eu batizei, em nome de Jesus Cristo. Porque foi do Senhor que eu recebi isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a palavra, o mandamento, os ensinamentos do Senhor, até que Ele venha. Porque é Ele quem nos estabelece, é Ele quem nos firma. Então Paulo afirma, não foi no meu nome que fostes batizado. E graças a Deus eu batizei pouca gente. E graças a Deus, porque o Senhor não me chamou para batizar, mas para pregar a Cristo e este crucificado. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aqui Paulo enfatiza o fervor grego do conhecimento, a retórica, o modo bonito de falar, o entendimento, a filosofia humana, que não tem problema nenhum também nela, porque ela está enriquecida quando pela conversão para o serviço de Cristo, dando todo o senhorio a Deus. É esse o ensinamento que nós temos de uma vida voltada ao Senhor. Todo pensamento nós levamos cativo a Cristo, e então agora faz sentido. Mas ele não pregou sabedoria humana, não foi com autoajuda, não foi mediante filosofias frívolas do saber humano, porque isso é loucura diante de Deus. Pela sabedoria humana, os homens negaram o Senhor da glória, e se pudessem, destronariam o Senhor da glória. Então Paulo foi ali pregar entre esse povo, no temor e no tremor, sendo ele um grande conhecedor do pensamento daquela época. Paulo tinha capacidade de debater, de dialogar com eles dentro do campo de pensamento deles. Mas Paulo falou, eu não venho aqui para convencê-lo com retórica, com um jeito bonito de falar, com eloquência de verbos humanos, de palavra humana, mas na loucura, na vergonha que é o Evangelho. Vergonha? Porque para todo o mundo antigo o pensamento era de que ressurreição é loucura, de como pode, se a carne é má, como pode um Deus encarnar? E você vem pregar agora um hebreu que já é escravo do povo romano e crucificado como um iníquo, como o maior inimigo de Roma, e você vem a pregar que esse homem é Deus, e você vem falar que esse homem tem poder, e você vem aqui entre nós falar
que essa palavra é poderosa? E Paulo fala sim, porque nada eu quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E Paulo expôs a doutrina, Paulo pregou o evangelho no poder do Espírito, e muitos vieram ao arrependimento e creram na palavra do Senhor, para no final terminar fazendo facção, distinção, trazendo contendas entre a igreja. Irmãos, aqui eu quero trazer algumas aplicações para nós. Paulo fundou essa igreja, ele pregou essa igreja. Paulo tomou muita pedrada, tomou muita pancada por causa do nome de Cristo. Assim nós também somos chamados. Não é receber aplauso nem tapinha nas costas de ninguém. O mundo não vai te aplaudir, não vai me aplaudir. Nós somos chamados a pregar a Cristo e este crucificado. Loucura para o mundo, ainda hoje. Escândalo para os judeus, ainda hoje. A igreja é o Israel de Deus. Tem gente abraçando a Israel como sendo Israel a última bolacha do pacote, e eu não estou aqui exaltando, porque nós somos oliveira enxertada na oliveira verdadeira, é Cristo Jesus, nosso Senhor, é a igreja. Judeu tem que se arrepender e crer no poder do Evangelho, crer na palavra de Deus. Gentil tem que se arrepender e crer na palavra de Deus, seja ele filósofo, sábio, doutor, somos chamados todos ao arrependimento. Então que nós saibamos quem somos nós, quem é o nosso Senhor, na presença de quem nós estamos, para que nós não venhamos a ter a inocência de achar que o Senhor não sonda coração, de que o Senhor não nos conhece quem nós somos dentro da porta do quarto trancada. Então aí aqui a aplicação vem para a igreja que está se desenvolvendo, uma igreja que quer ouvir, que quer servir ao Senhor, que quer andar na alegria, no poder do Espírito Santo, sabendo que o Senhor sabe quem são os deles, e os que são deles sabem quem é o Senhor, e como se portar na presença do Rei. Que nós não ocultemos os nossos corações da presença de Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Que nós venhamos a confessar os nossos pecados, a nos arrependermos na presença do Senhor, para que Ele opere nos nossos corações, para que nós nos convertamos dos nossos pecados e que a igreja do Senhor cresça, porque a obra é dEle. Se Ele tem trazido almas para essa igreja, é Ele que tem trazido. Nós somos servos, escravo não faz o que quer, faz o que manda. Se Ele tem trazido almas para que tratemos essas almas com amor, com santo temor, porque elas não são nossas. Somos chamados a prestar conta diante de Deus, mediante o que nós falamos. Se sou chamado a pregar o Evangelho, não faço porque eu quero, porque eu gosto, mas é porque o Senhor me impôs essa responsabilidade de pastorear a igreja de Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, tenhamos consciência de quem é o nosso Senhor e de quem nós somos, na presença de quem estamos, com quem nós estamos lidando. Não é o reverendo Alan que recebe louvor, não é o presbítero Douglas, o presbítero Davi, não é o presbítero Amauri, não é o presidente do Supremo Conselho, não é Calvino, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, que tenhamos a consciência, se há entre nós pensamentos de divisão, esse é o momento que eu convoco a igreja a se colocar na presença de Deus, porque Ele sabe quem nós somos, Ele conhece os nossos corações, Ele sonda o nosso pensamento, e Ele tem operado poderosamente dentro da sua igreja, e nós prestaremos conta, porque ninguém é julgado à luz do que não sabe, mas à luz do que tem recebido, e todos nós temos visto, ouvido e participados dos dons celestiais em Cristo, porque Ele opera no meio da sua igreja. E louvado seja Deus, porque Ele confirma de que somos povo de Deus, porque Ele confirma de que somos ovelhas do seu pastoreio. Louvado seja Deus, porque se Ele nos corrige é porque nos ama. Dou graças a Deus em Cristo Jesus, porque não batizei ninguém. Dou graças a Deus porque eu não sou pastor. Eu dou graças a Deus porque eu também não sou pregador. Não estou desmerecendo esses dons, mas para que ninguém olhe para mim como uma pessoa que tem nome. Você não é Augusto Nicodemos, você não é Hernandes Dias Lopes. Quem é você na fila do pão, Douglas? Servo de Cristo, sem muita conhecimento acadêmico, mas chamados a ministrar no poder do Espírito Santo a palavra de Deus, para que o poder de Deus opere nos corações e a igreja se aquebrante diante do Senhor, se arrependa, olhem uns para os outros. Não estou falando aqui, irmão, olha para o seu irmão do lado, não façam isso,
Mas vocês sabem quem são os seus irmãos em Cristo. E que vocês orem uns pelos outros, porque Ele nos chamou à comunhão. É o que o apóstolo vai dizer. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendam, Ele é o nosso Senhor. Fomos chamados à comunhão nele, com Ele e para Ele, porque Ele habita em nós pelo Teu Santo Espírito, para que nós testemunhemos de Cristo. E Cristo é testemunhado entre nós todo domingo, para que nós vivamos para o louvor da glória de Deus. Então não menosprezem o chamado, porque fostes chamados com santa vocação a serem fiéis. Foram retirados do mundo, da iniquidade, aonde vocês eram inúteis, assim como eu. E inútil nós continuamos sendo, porque não fazemos nada mais do que é mandado. O Senhor Jesus Cristo diz que depois de fazer tudo, ainda sois inútil. Para que ninguém se glorie, para que se alguém se glorie, glorie nisso, em saber que o Senhor Jesus Cristo é nosso Deus, é nosso Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos clamar a Deus, que o Senhor lave os nossos corações, que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja, que o Senhor nos fortaleça no Espírito e que Ele nos molde. Ó Deus, soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, é em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a qual nos chamou à comunhão, ó Deus, que nós oramos no nome santo do Teu Filho. Tende misericórdia de nós e molda os nossos corações, ó Senhor, afasta, Senhor, do nosso íntimo tudo aquilo que não provém de Ti, que é contrário à Sua vontade. Que nós venhamos a viver uma vida enriquecida no Espírito, uma vida piedosa, Senhor, com amor, uma vida regida pelo Teu Santo Espírito e para o louvor da Tua glória, para que o Senhor se alegre em nós, ó Deus. Somos inúteis, ó Deus. Servos inúteis nós somos, ó Pai. O Senhor tem sido gracioso para conosco, o Senhor tem derramado as bênçãos, o Senhor tem sido fiel. Fiel é o Senhor e nos chama a sermos fiéis. Que haja em nós um coração alegre, um coração aquebrantado, um coração que se aproxime do Senhor com temor e santo tremor, sabendo que somos servos e de que o Senhor é nosso Deus. Ó Senhor, fortalece os irmãos que aqui se encontram, o espírito abatido, fortalece a fé daqueles que se encontram abalados, e fortalece, Senhor, no Espírito, para que nós possamos nos alegrar na Tua presença e para o louvor da Sua glória. Alegres em sabermos que o Senhor é nosso Senhor e Senhor de todos os demais irmãos espalhados pelo mundo, porque tudo é do Senhor e para o louvor da Sua glória. Eu sou grato a Deus por este privilégio, por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.